Livro Pureza e Formosura, do Monsenhor Tiamer Todd, 1953. Capítulo 4. No fundo do abismo. É falso o Donaí e a vã a formosura. A mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Toda rapariga, cedo ou tarde, ouvirá o canto feiticeiro ou a voz imperiosa dos desejos impuros. A sua razão, a sua alma virginal, o seu coração puro, o seu pudor, os nobres entusiasmos que a animavam, conjugam-se para a preservar da queda. A sua consciência, como o toque de um sino, a rebate, grita-lhe interiormente: vê lá, não faças isso, não caias. Mas, precisamente nesta conjuntura, vibra também o canto da sereia, canto sugestivo, feiticeiro, cativante. E este canto, muitas vezes, enleia os sentidos e a voluptuosidade com a miragem de um gozo falaz, de um momento de prazer, arrastando a pobre alma. Esta voz sedutora não te diz o que se seguirá após este momento, nem até onde descerás ou o que te espera depois. Não te diz que dar os primeiros passos é atacar e enfraquecer o teu sistema nervoso, é causar a ruína certa do teu caráter, é desgraçar-te por toda a vida. Quando no cinema a máquina projetora a sua luz e enche a tela, o teu olhar, queiras ou não, fixa-se nesse quadro deslumbrante e nada mais vê à sua volta. Assim o fulgor do prazer sensual deslumbra a pobre rapariga que, sem pensar ou refletir, satisfaz cegamente esse desejo. Nesse momento começa a descer a vertente do pecado. E ai da rapariga que começa a descer a vertente. Primeiro, um templo destruído. Não há no mundo prazer menos duradouro, nem mais caro que o da impureza, porque se paga sacrificando o próprio corpo e a própria alma. Sem nada exagerar, a pura realidade, quero pintar-te a triste sorte da rapariga que se deixou cair. Talvez chegues a classificar de inverossímil o quadro, ou pelo menos de exagerado. Dirás que um só pecado, o pecado da impureza, não pode trazer tantas e tão graves consequências, que uma desgraça tão espantosa não pode ter um efeito de um só pecado. Pois fica sabendo, estimada leitora, que as linhas que se seguem não são ainda o quadro completo da degradação enorme, da ruína do corpo e da alma que a imoralidade pode levar a muitas gerações sucessivas. Não afirmo que o pecado da impureza cause sempre a ruína do corpo. Uma coisa, porém, é absolutamente certa. É que a jovem que se torna escrava deste vício sofre um transtorno profundo no sistema nervoso. Quanto mais cedo se submeter ao jugo tirânico desta paixão, e quanto mais intensa esta se tornar, maiores serão as funestas consequências que advirão inevitavelmente. Embora se trate de um organismo são e robusto, os danos causados são incalculáveis. Não te deixes levar pelo aspecto aparentemente saudável daquela que não guarda a pureza do seu corpo. Talvez conserve ainda por certo tempo as cores do rosto e algumas energias físicas. As energias morais, porém, quebrantam-se imediatamente. O espírito jaz, em breve, esmagado sobre as ruínas. A alma chamada a ser rainha e senhora submete-se ao jugo vergonhoso de paixões degradantes. Com a ruína moral vem a ruína espiritual. A vontade afrouxa, a memória enfraquece e a capacidade intelectual diminui. Este pecado é mentiroso e ousado. Ataca sem medo. Atraente e astuto, antes de o praticares, far-te-ás magníficas promessas, mas quando te fizeres sua escrava, lança-te no angustiante mal-estar, deixando-te despojada dos tesouros mais sagrados da tua alma. E o que é pior e mais triste,
é que dificilmente se pode curar este pecado. A sua prática embota a sensibilidade moral da alma, tornando-se ineficazes as súplicas, inúteis as advertências e conselhos do sacerdote, que fala com a autoridade do seu ministério sagrado. A força de vontade já não existe. A infeliz jovem cai neste paradoxo terrível. Quer e não quer. De manhã perde muitos quartos de hora a dialogar com sua vontade, já débil, sobre se há de se levantar-se ou não, e acaba por ficar amolecida na cama. Se decide a fazer alguma coisa, fica longamente a pensar no que há de começar primeiro. Preguiçosamente a bocejar, ora folheia um livro, ora outro, e não consegue fazer coisa alguma. Estará comodamente sentada de uma meia hora, uma hora, sem fazer nada, a sonhar. Não é capaz de qualquer decisão séria. Algumas vezes suspira e diz, com franqueza: "Oh, quem me dera não ser assim." Quereria corrigir-se, mas não faz esforço algum para o conseguir. Assemelha-se às fiandeiras do pintor Velázquez, vistas hoje, amanhã e daqui a anos, estão sempre na mesma atitude de fazer alguma coisa, mas não passam daí. Às vezes, depois de um abalo mais forte, estremece e diz: "Agora sim, tem de ser. Daqui por diante serei mais pura." Propósito vão. É como um foguete de iluminação que no momento nos deslumbra com sua luz multicolor, mas depois a escuridão é mais densa que antes. Esta rapariga dificilmente poderá salvar-se porque não quer pensar nisto a sério. Segundo, só uma vez? No capítulo precedente, viste a rapariga a dar o primeiro passo no caminho do mal. Pode ser que fosse levada apenas pela curiosidade e nada mais. Fiou-se na promessa falaz que fizera a si mesma. Eu faço isso só uma vez para experimentar. Ignorava que só o primeiro pecado é difícil de praticar. Os outros são muito fáceis. Por caminhos aplanados corre-se com mais facilidade e, chegando a um declive, é impossível deter a marcha. Não julgues que, se as tentações forem muito violentas e te assaltarem a todo momento, mesmo nas horas de trabalho, bastará ceder-lhes para ficares livre delas. Terrível engano. O primeiro deslize moral enche a fantasia de imagens obscenas, tão vivas e tão persistentes, que exigir nova queda, que se torna impossível qualquer esforço sério e porfiado. A pobre rapariga compreenderá, horrorizada, que se antes de pecar lobos famintos ululavam no seu interior, ao menos estavam presos, ao passo que agora, depois de pecar a primeira vez, as cadeias quebraram e eles tornaram-se mais exigentes. Os filhos das leoas são mansos e inofensivos enquanto não vêem sangue, mas depois que mordem carne fresca, tornam-se ferozes. Sê forte e resiste ao primeiro embate, à primeira solicitação, porque no dizer do barão de Oervos, engana-se todo aquele que, tendo sido fraco na puberdade, pensar que mais tarde, na idade avançada, logrará adquirir um caráter forte. Costuma chegar tarde o remédio quando alguém já é escravo do mau hábito. Todos os esforços e todas as artes serão necessárias para preparar as jovens neste ponto, prevenindo este perigo de que nenhuma está imune. Quem poderá dizer em que momento começa o outono? Primeiro cai uma ou outra folha. A pouco e pouco, despem-se os ramos, e de um dia para o outro, ventos desabridos de inverno sacodem as árvores nuas da floresta. O mesmo pode acontecer com este pecado. É necessária toda a atenção, toda a vigilância, porque não há nenhum vício que se inocule na alma tão insensivelmente como ele. Ai daquela que começou a brincar com os pecados da impureza, ou a comprazer-se na força de atração dos dois sexos e quis experimentar só uma vez aquele prazer que Deus só permite no casamento. Ah, quantas jovens chegam a manifestar
por entre lágrimas e com a alma a sangrar de dor, quantos se envergonham das suas quedas. Quantas prometem conjugar todas suas forças para, custe o que custar, começarem uma vida nova e não tornarem a cair. A sua promessa é sincera, mas quando a tentação as assalta novamente, a vontade é tão fraca que sucumbem sem resistência. Já é tarde, estão perdidas. Só com muita oração e com muito esforço poderão emendar-se. Terceiro, plantas vorazes. Como chegou a tal extremo a pobre rapariga? Não soube ser forte no primeiro assalto. Ignorava que na vida humana, tal como num jogo, qualquer passo dado em falso, cedo ou tarde, será pago. Certas conversas, leituras e atitudes, a princípio pouco frequentes, transformaram-se pouco a pouco em hábitos diários. Não pensa a sério corrigir-se, porque a sua consciência já não protesta, e temos de confessar que, ainda mesmo que o quisesse, seria necessária uma vontade de ferro para sacudir o jugo dos sentidos que a tiranizam. O mau hábito exerce sobre ela tal domínio que frequentemente, mesmo durante o sono, em perfeito estado de inconsciência, é arrastada para o mal. Quantas mais vezes se comete o pecado, tanto mais exigente se torna a paixão que o provocou. A repetição frequente de um ato mau produz o hábito. O hábito cria a necessidade. A princípio, o pecado não foi mais que o peregrino ocasional que pede dormida. Depois instala-se como hóspede e finalmente impera como dono e senhor da casa. Segundo a mitologia grega, Anteu, em luta com Hércules, sentia novas forças sempre que tocava a terra com os pés. Também a paixão má redobra de intensidade e de tirania cada vez que a alma toca na lama suja da impureza. Quando Prometeu roubou o fogo do Olimpo, os deuses, como castigo, acorrentaram-no a um penedo do Cáucaso. Uma águia ia todos os dias devorar-lhe o fígado. Este renascia e no dia seguinte a águia voltava a fazer o mesmo. O quadro retrata bem a jovem que acendeu no coração o fogo da impureza. Os seus atos acorrentam-na a um vício que dia a dia lhe vai corroendo a alma. Quanto mais vezes cair, mais forte será a paixão. A infeliz assemelha-se ao cesto de costura que alguém jamais seria capaz de encher de água. O pecado da impureza torna-se como uma necessidade, à semelhança da nicotina, o álcool ou o ópio, que constituem uma necessidade da vida. Situação terrível esta. O pecado, necessidade da vida. Os exploradores da África do Sul falam de uma serpente que encanta as avezinhas com o brilho dos seus olhos. Fascinada por este estranho brilho, a pobre avezinha saltita, de ramo em ramo, sem poder resistir ao olhar maléfico da serpente que a domina e atrai. Assim se vai aproximando a pouco e pouco, irresistivelmente até ser devorada por ela. Não há mais exata imagem da alma que se debate e cai finalmente nas garras da impureza. Em muitos casos, as primeiras faltas podem ser inconscientes. É necessário que as mães o saibam. Pode acontecer que alguma companheira, já iniciada na prática de ações condenáveis, tenha levado a adolescente a praticá-las também. Que isso era pecado já o compreendia, porque não se atrevia a fazê-lo sob os olhares de quem quer que fosse. A própria natureza lhe o fazia sentir. A princípio, preferia mesmo tudo, a própria morte, a que sua mãe ou alguém descobrisse a realização de tais atos. Já ouviste dizer com certeza que há plantas insectivoras, que qualquer inseto pousa nas suas folhas viscosas, essas enrolam-se e ele fica imediatamente preso. Ao fim de alguns dias, as folhas abrem-se de novo, mas do pobre inseto nada mais resta senão o esqueleto. A planta chupou-lhe todas as energias, toda a vida. É uma outra imagem do pecado da impureza quando se instala no coração de uma jovem. Consome todas as suas energias espirituais, transformando-as sob as suas garras,
num triste despojo. Assim se explicam certas mudanças no caráter e até na saúde do corpo que se vão tornando visíveis, mesmo quando se fazem esforços para as esconder. Com as asas enlameadas, a águia não pode voar. Quarto, a descida do Averno. Com a prática de ações imorais, a jovem perde energias que tão necessárias são ao corpo e à alma como preparação para a sua vida futura. As professoras, os pais e até as companheiras notam a grande transformação que nela se operou, perdendo muito da sua vivacidade, inteligência e alegria. Admiram-se de que ela, até então, a mais aplicada da sua turma, passe à categoria de negligência ou de simples aprovada nos seus exames. Durante as aulas, talvez esteja sossegada, mas se repararmos nela, não será difícil adivinhar que os seus pensamentos vagueiam por muito longe. O seu olhar fixa-se num ponto distante. Não pensa. Sonha com os divertimentos que a esperam naquela tarde. Se a professora a chama, sobressalta-se e cora. Nota-se que para esta, presente naquele momento, teve de fazer um regresso de muito longe. O mais pequeno esforço intelectual custa-lhe extraordinariamente. Além disso, vai abandonando a companhia das suas amigas de antes, que eram boas. Agora, só uma ou duas merecem a sua confiança, as que são da sua cor. Acompanha sempre com elas nas horas de descanso ou a sair das aulas, sempre no mais rigoroso segredo, traça com estas os seus planos. E se uma estranha ao grupo se aproxima, recebem-na com uma cara tão carrancuda que ela imediatamente se apressa a retirar-se. Seja qual for o assunto tratado na aula, já por nada se interessa. Ainda que quisesse, não conseguia concentrar a atenção por muito tempo. A diretora, que a conhece desde os 12 anos e que gostava dela pela nobreza do seu caráter e pela sua franqueza, nota surpreendida que ela cai muitas vezes em mentiras. Que diferença quando outrora, com razão, se orgulhava de dizer sempre a verdade. Mas como há de preocupar-se com as faltas leves, se tem a alma corroída pelas faltas graves? Agora já não hesita nem cora quando mente. Para aparentar diante das outras uma vida honesta, mente, com um descaradamento que a todos espanta. Torna-se mestra na arte de mentir e mente às professoras, às companheiras e aos pais. A verdade é filha da inocência e a mentira é irmã da impureza. Com a sinceridade desaparecem as demais virtudes, a delicadeza, a polidez, a gratidão, o afeto, o gosto pelo que é nobre e belo. Isto compreende-se porque a pureza é a pedra de toque da firmeza moral. Se falta a pureza e a honestidade, aparece a corrupção. Que vale a maçã vermelha se por dentro está roída pelos bichos? Que vale ser a una dourada se dentro está um cadáver? A jovem que desprezou a virtude da pureza rebaixa-se cada vez mais. A sua antiga e amável candura desaparece como o perfume e a beleza de uma rosa que mão grosseira desfolhou ao vento. Perto de Roma havia antigamente grandes regiões pantanosas. Durante séculos e até há poucos anos, as suas exalações corrompiam o ar de toda a região, envenenando os corpos e oprimindo os ânimos dos habitantes das povoações vizinhas. Viam-se então estes homens, pálidos como cera, de olhar triste, remando vagarosamente por sobre a água pantanosa. E se o estrangeiro lhes perguntava amavelmente: Como está? Como está? Em vez do costumado: Se vive, vai-se vivendo, usual em toda a Itália, ouvia-se como resposta: Si muore, vamos morrendo. Não é na escuridão dos túneis que crescem as árvores ou desabrocham as flores. Quem tem a alma escravizada não pode produzir nenhuma flor de virtude. Tudo o que dela nascer levará sempre a marca do animal. Agora se compreende por que se tornou sombrio esse olhar cândido e por que se encheu de rugas prematuras esse rosto juvenil. Triste espetáculo o de um arco-íris que começa a esfumaçar-se.
Esta jovem perde até o conceito moral da economia. A todas as horas pede dinheiro. Quem poderá passar sem comprar o último perfume da moda, o carmim mais elegante, o vestido mais chique? Quem dispensará a leitura de toda espécie de revistas frívolas ou a assistência à fila que celebra os últimos triunfos de uma estrela predileta? Como renunciar aos bailes elegantes, aos chás dançantes e a outros passatempos da sociedade moderna? Mas, naturalmente, tudo isso custa dinheiro. A sua pobre mãe não se cansa de repetir: Minha filha, tu consomes-me. Não te posso dar mais dinheiro. Ela, porém, sabe o processo de o adquirir e forma o propósito de apresentar as suas contas quando fizer as compras no dia seguinte. Todas as suas faculdades se inferiorizam. A infeliz já não é capaz de se interessar por coisas dignas, nem de sentir aquelas impressões que nos elevam e engrandecem. Já não vale a pena falar-lhe em trabalhos sérios. É inútil falar-lhe de ciência, de arte ou de caridade. Apaga-se nela toda a alegria juvenil. Já não tem ilusões. E o seu espírito não é capaz de conceitos de beleza. Desaparecem e morrem nela todos os anseios de perfeição. Não faz mais que devagar e não consegue qualquer progresso no seu trabalho ou profissão. É certo que ainda solta gargalhadas, mas falta-lhes aquele timbre claro e vibrante do riso franco. Ainda se dedica ao trabalho algumas vezes com entusiasmo, mas falta-lhe a perseverança. Nos seus pensamentos andam quase sempre imagens impuras. São elas que dominam a sua fantasia e as que unicamente lhes interessam. A energia e a força de vontade estão paralisadas. É uma simples boneca e nada mais. Torna-se retraída, hipócrita, maliciosa e sem caráter. Acompanham-na por toda parte os seus desejos impuros e as suas inclinações levianas. Já não sabe olhar para nada com simplicidade e inocência. Torna-se nervosa e insuportável. Às vezes chega até a ser cruel com suas irmãzinhas inocentes. E o pior é que ela já não pode ter outra maneira de ser. Quem diz ao fogo que não queime, ou ao mar embravecido que serene como um lago? Impossível. O ladrão rouba os bens de outrem, mas quem levar uma vida de impureza, rouba a si mesmo o tesouro de maior valor, as energias da alma. A descida do Averno. Quinto, as raparigas avançadas. Se não se tratasse de uma coisa tão séria e de tão funesta consequências, seríamos tentados a rir ao ver o desprezo, a leviandade, a ironia e a indiferença com que certas raparigas falam de moral e religião. As coisas mais sérias, os mais transcendentes problemas, tratam-nos elas com a maior facilidade. Céu, inferno, já os temos nesta vida, sem precisarmos de esperar pela outra. Seria impossível viver torturada por tais preconceitos. Isso não seria viver. Com tranquilidade incrível, declaram abertamente que já aprenderam muito e dizem com o vulgo: ou no sétimo há perdão, ou no sexto muito mais, ou resta uma solução, encher o céu com pardais. Mas afinal, o que sabem estas raparigas? Qual foi a sua escola? Pois se as grandes mulheres da história não foram indiferentes nem descrentes. Fica bem aqui estas palavras que a rainha Isabel, a católica, proferiu no seu leito de morte. Não choreis por mim, nem percais tempo a pedir o meu restabelecimento. Pedi sim pela salvação da minha alma. Querida jovem, poderá admitir-se que sejas indiferente, que não tenhas fé? Não creio. Nasceste em Portugal, terra de heróis cristãos, e os sinos da igreja da tua aldeia repicaram festivamente no dia do teu batismo. Quando muito serás do número daquelas pobres raparigas que erradamente supõem que a ciência, o progresso, a emancipação está em corromper com a tradição, com o pudor, com a decência. Mas eu sei que no recolhimento e na solidão do teu quarto, quando ninguém te vê, aos teus lábios afloram palavras de súplica.
Sei que nas horas amargas e aflitivas da tua vida, elevas o teu coração para esse Deus misericordioso e bom que agora parece esqueceres. Eu bem sei que no campo religioso há mulheres incrédulas ou sépticas que pretendem negar a existência histórica de Jesus Cristo e a autenticidade do Evangelho. Mas isso que significa? Que a mulher, no mais íntimo do seu ser, no mais profundo de sua dignidade, se torna infiel a si mesma. Não foi a cultura, nem o muito saber, nem o progresso que roubou à rapariga sua fé e que a afastou de Deus. Foi a ânsia dos prazeres, a convivência com pessoas sem moral nem dignidade, foi a vida sensual. Ninguém abandona a religião para ser melhor, disse um filósofo cristão. E aqueles que abandonaram a religião, no seu íntimo têm de reconhecer que isto é verdade. Terá coragem de se aproximar do que é santo e divino, quem sente esmagada sob o peso da carne a sua vontade fraca? As estrelas do teatro e do cinema costumam ser vítimas de uma doença própria da sua profissão, a cegueira. Vivem sempre num ambiente de luz intensa, é certo, mas é precisamente essa luz artificial e potente que depressa as torna incapazes de receber a luz do sol. O mesmo acontece a essas jovens que, para serem avançadas, se expõem a todas as luzes artificiais do prazer. Ficam cegas para a luz de Deus, que é o sol da verdade. Se alguma vez encontrares uma destas pobres cegas, vazias de fé em Deus, sabe que é porque tem o pouco apreço à virtude da pureza. Heine, filósofo descrente, insuspeito, portanto, deixou escritas para ti estas palavras: mulher formosa sem religião é uma flor sem perfume. Sexto. Será isto alegria e felicidade? Pobre rapariga, julgas-te ser feliz, satisfazendo os teus desejos de prazer. Mas esta felicidade que pagas tão cara, será realmente a tua felicidade? Se dizes que sim, enganas-te a ti mesma. Não és sincera. Se és realmente feliz, então por que vives momentos de ansiedade e depressão de ânimo? Momentos em que nada, mesmo nada deste mundo te pode dar alegria? Por que te vemos sentada diante dos livros, com o trabalho diante de ti, mas o olhar vago perdido no espaço? O teu coração não assaltam dúvidas? Afagas o rosto pálido com as tuas mãos trêmulas, que logo se cansam. Quiseste ter uma vida alegre. Por que estás então assim pensativa? Não o conseguiste? Que significa esse vazio profundo na tua alma, essa tristeza, esse abatimento e essa aridez? Que quer dizer o soluçar triste, inconsolável, que nos momentos de silêncio lança lá longe, mas muito longe, esse passarinho tímido, espavorido, que outrora se chamava vida pura? Enquanto viveu no ninho quente da tua alma, ele era com os seus doces gorjeios a tua alegria. E agora? Por que é que em momentos de reflexão te atormenta o triste pensamento de que não houve felicidade no teu passado, nem há esperança de a teres no futuro? Por que a impureza, oferecendo-nos com uma mão o prazer, com a outra rouba-nos o tesouro do mais inestimável valor? Que é feito da tua energia? Onde a voz de sereia que te dizia obstinadamente ao ouvido: liberta-te de preconceitos e goza a tua vontade? Agora já estás livre. Já sacudiste o jugo da lei de Deus, mas gemes, feita escrava dos teus instintos, sempre insatisfeitos e sempre amargos. Olha com que alegria ainda sabem rir-se as tuas amigas e companheiras. Oh, se ao menos fosses um dia sincera contigo mesma, se quisesses reconhecer que ao procurar a felicidade por caminhos proibidos, encontraste a desilusão e a desgraça do teu futuro. Sétimo. Jardim devorado pelos vermes. A ruína espiritual é uma das funestas consequências do pecado da impureza. Nenhum delinquente a pode evitar. Outro castigo é o da pena corporal.
O estipêndio do pecado é a morte de São Paulo. Morte da alma, em todos os casos, e muitas vezes a do corpo também. Quantas doenças repugnantes causadas pelo vício da impureza! A satisfação dos prazeres proibidos, seja de que maneira for, esgota as energias e, ao fim de algum tempo, causa graves transtornos no sistema nervoso. Conheces a lenda da Atlântida, o magnífico continente coberto pelo oceano? Disse que em dias de grande calmaria, o olhar penetra até o fundo do mar, onde jaz submerso esse grande continente. Os marinheiros que sobre ele navegam podem então ver torres, cúpulas e soberbos edifícios que lhes causam espanto e admiração. Sentem como que estremecer-lhe a alma quando veem assim sepultada sem remédio tanta grandeza. Para muitas raparigas, esta lenda é uma triste realidade. Quantas, já sem esperança, choram em vão as belezas da tua alma, perdidas para sempre, submersas no fundo do mar do pecado? A violação do sexto mandamento é um lamentável e grave desvio dos planos do Criador. É um verdadeiro atentado. A jovem dominada pelo pecado da impureza calca aos pés as leis da natureza. Um tal atentado não é impunemente que se comete. A transgressão destas leis tem castigos terríveis já mesmo nesta vida. Ou na ordem moral ou na ordem física, as consequências de uma vida desregrada são inevitáveis. Todos os pecados rebaixam a dignidade humana. Nenhum faz exceção. Este, porém, pode arruinar também a saúde do corpo. E esta ruína tem muitas vezes a forma de um castigo verdadeiramente horroroso. É certo que o Código Penal do Estado não tem sanções para estes pecados, mas a natureza é mais severa que todos os juízes. Foi por isso que os homens da época diluviana sofreram as inundações das águas, que os habitantes da cidade de Sodoma foram devorados pelo fogo e que em nossos dias muitos sofrem doenças incuráveis, castigo bem mais duro que o fogo e a água. Perguntemos às religiosas que nos hospitais cuidam de tantos infelizes, e elas nos dirão que só num espírito de grande caridade cristã é que elas podem encontrar coragem para se aproximarem dos leitos onde jazem, a desfazer-se essas vítimas dos prazeres proibidos por Deus e pela natureza. 8º. Castigo físico. Todo aquele que se atreve a transtornar os planos de Deus, reduzindo-os a mercadorias de prazer, pagá-lo-á bem caro. Hoje, fiada nas tuas energias de jovem, vais bebendo cegamente a taça dos prazeres, sem pensar sequer que dentro de pouco, em alguns dias talvez, já estarás escrava do mau hábito. Ao fim, restar-te-ão somente fezes amargas e asquerosas. Julgas que não há nada que te possa fazer mal. Julgas que podes gozar impunemente? É necessário saberes que não. Quanto mais fino, perfeito e complicado for um organismo, tanto mais tempo a natureza necessita para o formar. O corpo humano, organismo admiravelmente delicado, precisa de mais de 20 anos para atingir o seu desenvolvimento completo. Durante lustres, a natureza vai trabalhando em silêncio, dia e noite, nesta obra maravilhosa. E é de suma importância que os órgãos destinados à conservação da espécie humana se desenvolvam tranquilamente no silêncio, sem obstáculos de espécie alguma. Será isso o que tens procurado? Se uma rapariga cortasse todos os dias um bocadinho dos seus pulmões, onde estaria ela ao fim de 1 ou 2 anos? Pois é isso que o fazem, afinal, aquelas que desperdiçam loucamente as suas energias. Medita na influência que qualquer desmando desta ordem exercerá no teu organismo, em pleno desenvolvimento, e numa idade que se exige a tranquilidade de um repouso virginal. Reflete nas ruínas que produzirá este mal baratar aos 14, 15, 18 anos, tantas energias novas e preciosas que a natureza entesoura para que um dia a transmitais aos seus filhos.
A excitação violenta do organismo e o estado de tensão em que fica abalam profundamente o sistema nervoso. Já poderás compreender por que hoje em dia observamos certas jovens sempre abstratas, sem aquela viveza e aquela limpidez que é uma manifestação da pureza interior e em cujo rosto se vê desfolhada a rosa da juventude. Pálidas como cera, pretendem alegrar o rosto com pinceladas de ruge. Estão sempre cansadas e enfraquecidas, por mais que durmam. Não têm nenhuma doença, mas Deus nos livre de contemplar a sua cara antes da maquiagem. Causaria medo. É que os olhos refletem os destroços da alma. Levam em si o terrível castigo da sua vida desonesta. Es et geratilet aut erden das getester gesit verden. Há uma justiça na terra, o espírito revela-se no rosto. Esta frase de Goethe nunca foi tão verdadeira como neste caso. Nada predispõe tanto o organismo para a ruína como o pecado. À semelhança da sanguessuga insaciável, ele vai chupando lentamente a saúde e o bom humor, faz desaparecer o rosto as cores róseas da juventude, apaga o brilho do olhar e a chama da vida perde o seu fulgor. As observações da medicina moderna permitem afirmar que o estado da alma tem sempre influência sobre o corpo. O novo método da psicoterapia intenta a cura do organismo doente baseando-se neste princípio. Pode-se muitas vezes concluir com segurança que certas depressões habituais do espírito de algumas jovens infelizes são devidas ao enfraquecimento do seu sistema nervoso, embora este enfraquecimento hoje em dia seja frequentemente hereditário. 9. O que são as hormonas? O organismo humano está cheio de glândulas, pequenos órgãos produtores de secreções que tanto podem ser expelidos como ficar retidas para o seu funcionamento normal. Há por isso glândulas internas e externas, de secreção externa ou exócrina, são, por exemplo, as glândulas lacrimais, salivares e sudoríparas, porque os seus produtos saem para fora do organismo. Há, porém, outras cuja secreção se faz para o interior e que penetra na circulação do sangue, cabendo-lhe o trabalho magnífico e misterioso do desenvolvimento e conservação do corpo. São as glândulas de secreção interna ou endócrina, denominada tecnicamente hormona. Algumas delas começam a sua atividade numa idade muito precoce, como por exemplo a glândula chamada timo, cuja hormona serve para a formação e crescimento dos ossos e que se vai atrofiando à medida que se aproxima o limite do desenvolvimento corporal. Há outras que não começam a produzir a hormona, senão mais tarde, aos 12 ou 13 anos, e vão aumentando gradualmente a quantidade de produção. A estas pertencem as glândulas sexuais. Ora, para que haja um desenvolvimento harmônico, é necessário haver um equilíbrio perfeito entre os vários produtos hormonais segregados pelas glândulas internas, correlação de hormonas, e que este equilíbrio não seja alterado por qualquer ato desordenado, porque essa alteração poderia trazer perniciosas consequências. A atividade prematura das glândulas sexuais pode, por isso, ocasionar perturbações muito graves se não houver a correlação de hormonas, porque atrofia a glândula timo antes do tempo. Convém advertir que o bom funcionamento desta glândula se reveste de enorme importância, porquanto ela é que faz crescer os ossos das extremidades, desenvolver o sistema nervoso e colorir a pele. Favorece, por isso, o crescimento do corpo em geral e a fixação do cálcio, influindo assim no robustecimento de todo o sistema ósseo. Quando a rapariga tem uma vida pura, as glândulas sexuais entram lentamente em atividade depois de um desenvolvimento gradual durante vários anos, e a hormona que elas produzem é que há de fazer cessar, também gradualmente, a atividade do timo. É este o caminho são e normal para o desenvolvimento do corpo. Na jovem que não sabe ser pura,
A atividade violenta e excessiva das glândulas sexuais provoca uma atrofia prematura e rápida do timo, e a falta de equilíbrio que daí resulta pode sempre ter consequências muito graves para todo o organismo. O nosso corpo é um sistema de forças fechado, e por isso, se com qualquer atividade gastamos forças demais, não podemos compensá-las devidamente com outras vindas de fora. Teremos de as tirar a outra parte do organismo. Para suprir a perda de energia num ponto, tem que haver sempre a diminuição equivalente no outro. Assim se explica a falta de saúde, de memória, de inteligência e de alegria na vida de certas jovens. Aquela que se tornou vítima de maus hábitos diminuirá automaticamente a força de resistência geral do organismo. O trabalho dos órgãos da digestão, da respiração e da circulação do sangue torna-se mais difícil. Com o tempo, torna-se pálida e anêmica, e muitas vezes abre a porta a terrível doença da tuberculose. Algumas trazem estampado no rosto o estigma do seu vício. Olhos encovados, mais de criança ainda. Sulcos e rugas a esboçarem-se no rosto, mas feições de rapariga. É tão fácil trocar a frescura da primavera pela languidez do outono. Querida jovem, ao pactuar com a tentação, pensaste que ela exigiria que assim lhe pagasse com inexorável pontualidade? Pensaste que terias de lhe dar as tuas energias, os teus olhos radiantes e puros, os teus nervos, a tua alma? Mas agora reparo eu. No meu escritório há um vaso com flores e neste momento, enquanto eu escrevia, caiu diante de mim uma pétala. Interrompo um instante o meu trabalho e penso: por que caiu esta pétala? Já compreendo, estava murcha, não servia para adornar a flor, e por isso esta a expulsou-a. Pobre pétala! E tu, pobre botão humano, que começaste a murchar antes da floração. A vida expulsa-te, porque não lhe serves para adorno. Rapariga que lês este livro, pesa com serenidade a tua vida. Num dos pratos da balança, põe aquele prazer momentâneo que te profana, um ato desonesto, e no outro coloca o preço por que te ficou esse gozo efêmero. A intranquilidade da alma, os anos mal baratados, esperanças desfeitas, o caráter deprimido, a tua juventude murcha precocemente. Faz este balanço. O que é que se goza no pecado e o que é que se dá a troco do prazer? E a resposta não se fará esperar. Mas isto ainda não é tudo. O abismo é mais profundo. 10. Apodrecer a vida. Não te julgo ainda uma pervertida. Se alguém tentasse ultrajar a tua dignidade de jovem honesta, sei que te defendias valorosamente. Mas para afirmar-te ainda mais neste teu nobre propósito, quero mostrar-te a que extremo de miséria poderá chegar quem culpadamente cede a tal solicitação. O vício da impureza pode provocar doenças especiais. Sinto tremer-me a pena ao escrever essas coisas, porque sou forçado a pôr à descoberta a tragédia de muitas jovens e de muitos lares. Tragédia de que talvez até agora nunca tiveste conhecido, mas que tenho o dever de te mostrar para que vejas a que extremos de miséria pode levar-te um só pecado de sensualidade e para que um dia não tenhas de amaldiçoar, como muitas, o momento fatal em que, por fraqueza ou prazer, cedeste às solicitações animalescas de algum sedutor sem consciência. As relações sexuais proibidas podem causar-te, de uma só vez, doenças cujos estragos durarão muitos anos, talvez a vida inteira, com o perigo de se transmitirem como herança maldita aos filhos, aos netos e a toda a descendência. Sabe que há muitos contagiados amaldiçoando a memória de sua mãe, que lhes deixou tão triste herança. A extensão destes males é tão grande que a sociedade começa a procurar, com verdadeiro pânico, os meios de os isolar, e até já houve quem lançasse a ideia de um exame sanitário geral
para que, no caso de haver sintomas de certas doenças, se marcassem os seus portadores com um sinal visível no corpo, a fim de que todas as pessoas honradas fossem advertidas do perigo que haveria em tratar com esses infelizes. Essas doenças têm várias classes. Uma delas, a sífilis, causa mais vítimas que a peste, a cólera e a malária juntas. As estatísticas das companhias de seguro são assustadoras. Segundo essas estatísticas, a vida fica diminuída 10 anos, não obstante os mais variados tratamentos. E que dizer em especial das doenças nervosas? Desgraçadamente, quase na sua totalidade, tem como causa a sífilis. Muitas vezes parece que a doente ficou completamente restabelecida. O próprio médico assim o julgava. Mas um dia, passados vários anos, quando a doente já nem sequer pensa nos seus antigos males, estes manifestam-se com uma violência irresistível. Os micróbios ocultos no organismo recobraram o seu antigo vigor. Aparece então o enfraquecimento da espinha dorsal, tabes, a imbecilidade, a paralisia e até a cegueira. Tratando-se desta doença, dificilmente se poderá contar com uma cura completa e radical. Médicos que nada têm de escrupulosos, como o Dr. Unner, diretor do Hospital Judaico de Manhattan, Estados Unidos, afirmam que o micróbio da sífilis fica latente no corpo, ainda que os reagentes não causem a sua presença. Mais tarde, ao menor incidente, reaparece. A infeliz que na sua juventude era motivo das mais risonhas esperanças, acaba por se tornar uma calamidade viva, sendo um fardo terrível para a família e para a humanidade. E se casa e tem filhos, terrível herança. Não quero já falar das dores atrozes que a tabes provoca, nem do pressentimento que se apodera do enfermo de que irá acabar no manicômio. Oxalá que todas as raparigas, na iminência de ceder às solicitações pecaminosas, tivessem bem presente na sua memória esta horrível tragédia. Por uns escassos minutos de prazer, talvez a medula espinhal atingida e o manicômio à vista. Não é realmente um triunfo que se possa desejar. Não julgues que exagero ou que pretendo aterrorizar-te. Não venhas dizer-me que se essas doenças fossem realmente tão perigosas, não se falaria de outra coisa, e sempre ouviríamos dizer: fulano ou cicrana morreram desta doença vergonhosa. É muito natural que os que sofrem destas doenças procurem ocultá-las aos olhos dos outros, e muitas vezes esta doença manifesta-se noutras, de nomes muito diversos. Só os médicos são testemunhas da horrível tragédia que se desenrola, e só eles poderiam dizer-nos em quantos casos a sífilis foi justamente a causa verdadeira de uma doença dos pulmões, do fígado, nas artérias, no cérebro ou nos ossos. Alguns deles mostram aos seus próprios filhos o espetáculo dos hospitais, na certeza de que a vista de certas doenças é o melhor remédio para as evitar. O terrível micróbio chama-se treponema pálido e pode existir nas pessoas por hereditariedade ou por contágio. À medida que te vais desenvolvendo, ainda que gozes aparentemente de boa saúde, também em ti se vão desenvolvendo esses micróbios. Gastam 15 anos para atingir o seu completo desenvolvimento. E assim, quando a mulher chega à idade madura, quando aos 40 ou 45 anos atinge o ponto mais elevado na curva da atividade humana, se na sua juventude contraiu essa doença, não obstante as suas faces rosadas e os músculos consistentes, caminha direto à sepultura. O micróbio está então em plena virulência e repentinamente põe em grave risco a vida da sua vítima. No zênite da existência, no momento em que poderia enfim gozar de certa prosperidade e conforto de família, terá talvez depois de horríveis sofrimentos de baixar à sepultura. Num gráfico apresentado pela Sociedade Alemã, que se destina precisamente a combater tais doenças, verifica-se claramente que os sifilíticos, mesmo já curados, morrem de outras doenças em número muito maior que os que nunca tiveram a sífilis.
Se para indicar os casos de morte dos não sifilíticos tomarmos como unidade o número 100, que marcamos com linha pendicular, verificaremos que, à exceção dos tuberculosos e dos doentes das vias respiratórias, em todos os mais casos, os sifilíticos morrem numa proporção superior à unidade, sobretudo tratando-se de paralisia, enfraquecimento dorsal e aneurisma. A mitologia grega fala do monstro com cabeça de touro e corpo de homem que o rei Minos encerrara no labirinto de Creta e a que se davam como alimento todas as semanas 7 rapazes e 7 raparigas de Atenas. Trata-se de um mito, mas todos os destroços desse monstro mitológico seriam bem poucos se os compararmos com a devastação causada pelo pecado da impureza. Nos sinistros abismos da perdição espiritual ou corporal, isto é um fato que não devemos continuar a querer ignorar, é sacrificada em holocausto a grande maioria da nossa juventude. Um antigo médico francês, dos que melhor conheciam os terríveis males deste pecado, disse: quem não temer a Deus, tema pelo menos a doença. Só as vítimas de tais doenças podem avaliar em todo o seu peso a gravidade desta horrível praga. Em muitos casos, porém, os médicos são testemunhas de que, na verdade, é sempre pouco tudo quanto se fizer para prevenir a juventude. Verifica-se, infelizmente, quase sempre o que diz um provérbio alemão: o prazer e a alegria passam depressa, a dor vive 100 anos. Conheces, por certo, alguma reprodução do quadro da Última Ceia, que imortalizou o célebre pintor Leonardo da Vinci? À volta deste quadro deu-se um episódio que talvez desconheças. Pensava o artista, na maneira de encontrar um modelo para retratar o rosto sublime de Jesus Cristo, quando descobriu entre os cantores de uma igreja um jovem que logo chamava a atenção pela sua formosura extraordinária. Pietro Bandinelli, assim se chamava, gostosamente se prestou a servir o artista e o seu rosto ficou para sempre imortalizado na figura de Jesus. Passaram-se 2 anos, Leonardo da Vinci percorria então as ruas à busca de outro modelo para a figura de Judas. Procurava alguém que no seu rosto revelasse claramente toda a maldade de que ele imaginava Judas ser capaz. Por fim encontrou um homem, ainda novo mas envelhecido prematuramente, de tal modo que por baixo das rugas que lhe sulcavam o rosto se adivinha uma alma profundamente perversa. Convidou-o para ser o modelo, colocou-o diante de si, mas quando no quadro se esboçou o rosto de Judas, do coração daquele infeliz romperam soluços desesperados. O desconhecido era Pietro Bandinelli. Entregara-se a uma vida depravada, em 2 anos apenas o seu rosto ficou tão desfigurado que serviu para rosto de Judas. Era assim do exterior. Como devia estar a sua alma? Oh, se os sepulcros silenciosos dos cemitérios, onde o pecado da impureza levou antes do tempo tantas vidas jovens, cheias de risonhos esperanças, pudessem falar um dia. Interrompe agora, querida jovem, esta leitura e medita com espírito de oração essas palavras de Pereira e Valor, saídas da pena de São Paulo. Se alguém profanar o templo de Deus, Deus perdê-lo-á, porque é santo o templo de Deus que vós sois. 11ª. Tremenda responsabilidade. E se ao menos te perdesses tu só, mas podes perder aos outros. Assim como um momento de prazer é suficiente para que o infectado transmita o micróbio da terrível doença, assim também e com a mesma facilidade, tu podes ser a causa da desgraça dos teus descendentes, que sem culpa receberão de ti a contagiosa doença. Com a tua mão infectada, tocas do batente da porta, abraças a tua amiga mais íntima, usas para os lábios o lápis que passa depois a outra mão. O pente, os talheres, o copo, a escova de dentes, a toalha. Tudo isso são meios de comunicar aos outros a tua doença.
Serás para os que vivem contigo uma permanente ameaça. Ouve este caso impressionante. Nos jardins de certa capital, brincava um dia uma encantadora criança. De repente, escorrega e cai sobre uma pedra, ferindo-se num joelho. Sua mãe acode pressurosa, tenta vedar o sangue com um lenço, mas em vão. Então uma jovem que estava ali perto sentada, tira da sua elegante carteira um pedaço de seda, corta-lhe um pequeno quadrado e, obedecendo-o com a língua, aplica-o delicadamente sobre o ferimento. A mãe, muito reconhecida, agradece. Ao fim de algumas semanas, porém, o joelho da criança apresentava sintomas de sífilis, transmitida sem dúvida pela saliva daquela jovem. Pensa agora que, se contraíres esta doença, não poderás sequer beijar os teus filhos. E o perigo é ainda maior pelo fato de que a doente, ao princípio, não nota o seu mal, nem sente dores. Muitas vezes, só por casualidade, descobre em si certas anormalidades que o médico irá diagnosticar. Sentes, pois, a tremenda responsabilidade que sobre ti pesa? Alerta, jovem desprevenida. Muito cuidado, todo o cuidado. 12º. Os teus pobres filhos. Sendo vítima de tal doença, não seria atrevimento constituir família? Não seria vergonhoso unir-se para sempre com um jovem sadio e bom, que em sonhos das mais fagueiras ilusão? Pensava na sua futura consorte virgem casta? Talvez esta rapariga tente encobrir o seu mal e pense consigo: o meu noivo não sabe nada. Fingirá por isso uma pureza que não tem e um pudor virginal que lhe falta. E assim engana o jovem que, ignorante, a adora e que era merecedor de uma rapariga mais digna e virtuosa. Infelizmente, porém, os casos mais frequentes são os de jovens que, gastos pela luxúria, se atrevem a casar com raparigas inocentes e puras, a quem tornam desgraçadas por toda a vida. Acautela-te, jovem leitora. Há raparigas belas e cândidas que, poucas semanas depois do casamento, se encontram repentinamente contagiadas pela sífilis e outras doenças igualmente perigosas e que durante anos e anos se arrastam pelo caminho da dor e do sofrimento. Talvez apareçam os filhos, pobres criaturas inocentes. Mais lhes valia não ter nascido. Aos 3 ou 4 meses de idade, já se notam os indícios da triste herança. Ao fim de meio ano, a maioria morre. Se, porém, tiverem a desgraça de viverem, manifestar-se-ão nelas, entre os 10 e os 20 anos, as consequências da doença. Muitas crianças nascem cegas, outras ao nascer já sofrem de oftalmia purulenta, com perigo de cegar, por causa do contágio recebido da própria mãe, por sua vez já contagiada pelo marido. Mas também eles transmitirão a sua desgraça aos filhos, infelizes. A sua vida é envenenada pelos pais e transformada em triste herança. Um terrível exército de desequilibrados, de crianças idiotas e paralíticas, são testemunhas e vítimas do pecado. Terrível argumento a demonstrar os estragos causados pela imoralidade na juventude que despreza a virtude da pureza. E toda esta miséria, essa infinidade de desgraças familiares, essa ruína trágica da felicidade do lar, talvez tenha sido o resultado da inexperiência, da ignorância ou da despreocupação da rapariga que confiou a sua sorte a um jovem contagiado. Rapariga, vale a pena pagar tão caro um casamento imprudente? Terás coragem para amanhã escutar dos lábios da tua filha, cega ou paralítica, essas perguntas cortantes? Mãe, por que estou cega? Por que não posso andar? As outras meninas vêm e andam, e eu por que não o posso fazer? Ao contrário, aquela que não deixou contaminar o sangue, que antes do matrimônio cultivou com esmero a flor da pureza, deixa aos filhos uma herança mais valiosa do que se lhes tivesse legado uma fortuna de milhões. Oxalá que no dia de amanhã os teus filhos sejam tão fortes e sadios que possas dizer deles o que disse Cornélia, mãe dos Gracos.
Eis aqui as minhas joias, os meus adornos. A saúde é a maior riqueza. 13º. Esperanças e desalento. Já viste alguma vez um rio que desce da serra? As suas águas límpidas e impetuosas saltam entre penhascos como se cantassem de alegria. É claro, transparente, porque se alimenta de neve. Mas um dia sobrevém um terrível aguaceiro. O rio, transparente, turva-se, mancha suas águas lá longe, na sua infância, quando não é mais do que um pequeno ribeiro. De nada vale que suas águas não recebam mais enxurro. Continuará atoldado e lamacento, apesar da neve que alimenta a sua fonte. Querida jovem, o rio alegre da sua vida pode toldar-te com tua juventude leviana. Não te esqueças de que isso pesará sobre ti como uma maldição quando fores mulher adulta. À medida que a primeira edição deste livro for passando pelas mãos das nossas raparigas, o correio há de trazer-me, com certeza, cartas de suas leitoras. Quanta miséria, quantas lutas, quantos tormentos, quantas esperanças desfeitas. E são tantas que choram a primeira falta. Lamentam a hora em que conheceram o pecado e dirão angustiadas: por que fiz eu aquilo? Infeliz de mim, que não tive a meu lado um coração amigo que me guiasse. Entretanto, aos pés do crucifixo, que tenho diante de mim, peço pelas minhas leitoras e digo ao Senhor e Mestre: velai compadecido por tantas jovens filhas vossas que querem guardar intacta a sua pureza. Ajudai as que lutam com a tentação, que lhes oferece comodidades e elegância a troco de sua pureza. Sustentai-as quando vos chamam, dizendo: salvai-nos, Senhor, que perecemos. Ajudai as que, vítimas da sedução, já caíram, mas que desejam levantar-se da lama. Ajudai as que se mancharam de qualquer modo, pensando em ti, jovem menina, que agora pisas os umbrais do mundo. Ofereço à tua consideração alguma coisa do que escrevem as mulheres. Reverendo Padre, em busca de uma ajuda, de um conforto, tomo a pena para lhe escrever 2 letras, pedindo encarecidamente uma resposta o mais breve possível para a minha tranquilidade espiritual. Sou uma rapariga de 18 anos e que todavia sente a alma tão cansada e oprimida como a de uma mulher de 50. Nascida e criada na abundância, nada faltou à minha educação. No desporto não há dificuldade para mim. Com a mesma facilidade com que jogo o tênis, também pratico a natação e o esqui. Prezo-me de saber ser elegante, dançar bem, alindar o meu rosto com a estrela mais chique do teatro ou do cinema. E para que serve tudo isso, dirá? Padre, nem eu sei. Unicamente lhe posso dizer que tudo me falaram na vida, menos daquilo que se refere à pureza. Por isso os meus conhecimentos nesta matéria são defeituosos, vagos, incompletos. E com essa deficiência de conceitos, lancei-me no mundo das sensações, julgando-me apta para tudo. E um pouco diabolicamente pensava comigo: quem, como eu? Hoje também repito amargamente: quem tão desgraçada como eu? Uma curiosidade insaciável, uma vontade sem domínio, foram os algozes da minha honestidade. Certo dia, abandonei a minha casa para gozar esse mundo que tanto me prometia através do cinema, das novelas, das conversas livres. Para mim, o pudor era uma coisa sem importância, esquisitices de beatas. Tudo se pode ver, ouvir e provar. Tal era o critério que guiou a minha aventura até chegar a entregar como louca a minha honra nas mãos de um homem que, fingindo amor, me rebaixou a uma situação indizível. Vivi 2 anos entre pessoas sem escrúpulos, compreendendo claramente até onde era possível acreditar no amor quando se vive só da carne. Se alguma coisa me ficava da dignidade inata, tudo era escarnecido e ridicularizado. A princípio, embriagada pelo gozo, não dava conta de nada.
Depois comecei a apalpar a realidade amarga. A vida era toda um puro engano. A carne não quer ser dominada. É preciso deixá-la gozar a largo. Então vi que eu era a primeira vítima das teorias do vulgo. Eu, que sempre me orgulhava de ser uma rapariga, sem preconceitos nem pieguices, era vítima das minhas próprias loucuras. Diminuía perante a sociedade, severamente admoestada pelos meus pais, odiada por meus irmãos, como a vergonha do seu futuro, só me restava uma esperança: levantar os olhos para Deus como a Madalena. Chorei as minhas loucuras com lágrimas ardentes, e agora queria que Vossa Reverendíssima me ajudasse com seus conselhos a preservar de toda a pureza a minha vida futura. Confesso que vai ser muito duro, muito difícil, porque vivi sempre a meu capricho, mas tenho fé e confiança em Deus, e estou disposta a tudo o que for necessário, ainda que me custe lágrimas de sangue. Diga-me, padre, o que devo fazer? Com maior respeito, sauda-o e espero uma resposta. Maria Paula. PS. Se, para exemplo de outras raparigas, julgar conveniente dar publicidade a estas intimidades da minha alma arruinada, pode fazê-lo. Oxalá que a minha infelicidade faça luz em tantas jovens que vivem sempre sem se preocupar com a pureza. Senhor Padre, a necessidade dos conselhos de Vossa Reverência neste momento difícil da minha vida constitui o motivo da minha carta. Para não demorar a sua leitura e roubar muito tempo de Vossa Reverência, não entro em pormenores, exponho apenas a minha situação. Há 1 ano que estou noiva de um rapaz cujas qualidades exteriores me encantaram. Estou deveras enamorada dele e seria para mim um verdadeiro calvário se por algum motivo fosse obrigada a romper as nossas relações. Combinamos entre ambos o casamento, mas ao dar conhecimento a meus pais, estes negaram-se a dar-me o seu consentimento. Quais as razões? Parece-me que, como diz o cantar, no amor não há razões. Todavia, como cristã e filha de pais fervorosos, não posso deixar de ouvir os seus conselhos. Ah, padre, tenho um pressentimento de que vai começar o meu calvário. É certo que eu, quando esqueço a minha paixão e raciocino um pouco, vejo que os meus pais têm razão. O rapaz é pouco ou nada religioso, bastante livre de costumes e frequenta assiduamente certos lugares de moral duvidosa. Minha mãe diz-me: que confiança poderá ter-se na sua fidelidade ao lar, à esposa e aos seus filhos, se os tiver? No meu entusiasmo por ele, respondo que já me encarreguei de o converter. Mas depois pergunto a mim mesma: serei capaz disso? Terei suficiente abnegação para empreender a conquista da sua alma? Neste momento, vem-me à memória uma norma que Vossa Reverência me deu certa ocasião. Minha filha, devem procurar-se maridos convertidos. Doutra maneira, não receio em prognosticar às mulheres muitas amarguras no seu matrimônio. Entre as minhas melhores amigas, uma aconselha-me que proponha a meu noivo uma mudança de vida, ao menos como prova de amor por mim. Parece-me que, se fizer isso, não voltarei a vê-lo, e temo fazer-lhe semelhante proposta. Demais, haveria sempre motivos para duvidar de semelhante conversão. É muito duro tomar uma decisão nestes momentos. Estou cheia de inquietações. Reconheço que o pensamento e a voz dos meus pais são o aviso de Deus, mas o meu coração sangra e recusa-se a abandonar o objeto do meu amor. Esquecer, que horror! E todavia é necessário. Meu Deus, que farei? Quisera ter coragem para dominar os meus sentimentos, mas falta-me a mão carinhosa de Vossa Reverência para me auxiliar a aceitar de boa vontade o que convém à minha alma atribulada. Ajude-me, Padre. Respeitosamente, subscreve-se muito grata, Fernanda. Reverendíssimo Senhor, faltam poucos meses para me casar e agora que tudo me sorri, recebo repentinamente uma terrível surpresa que me trouxe o maior desengano.
Tive sempre confiança naquele que escolhi para compartilhar comigo a vida do lar, mas hoje encontro-me desolada. Por quê? Dirá a vossa reverência. Está muito longe de imaginar o que vou dizer-lhe. Já me conhece bem e sabe com que esmero procurei conservar-me sempre pura em tudo que diz respeito à minha vida física e moral. Para o meu noivo, guardei intacto todo o meu ser. Todavia ele, hoje, duvida de mim. Exige-me uma prova que eu não posso dar-lhe. Afinal, já falta pouco para nosso casamento. Que é que te custa dar-me este gosto, antecipando acontecimentos? Assim eu teria certeza de que guardaste intacta para mim. Que sofrimento ao ouvir tal proposta! E quando se escaparam dos meus lábios exclamações de surpresa e angústia, ele respondeu-me com ironia: Não sei por que te opões assim. Para que indignar-te comigo? Hoje todos o fazem, os ricos, os pobres, que mal faz antes que depois da cerimônia matrimonial? Este rapaz disse cristão e até bom católico. A minha resposta já está dada, lhe disse eu. Quando se não tem fé na mulher a quem se entregou o coração, o mais prudente é recolhê-lo de novo e dar-lhe a outra morada. Se te não basta a minha palavra, acabemos com esses amores, ainda que se desfaça a minha alma para te esquecer. A minha fé cristã não me permite receber-te esse favor. Pura até o altar e casta até a sepultura. Fiz bem? Creio que sim, mas preciso de que vossa reverência me envie palavras de alento para fortalecer a minha decisão. Ansiosamente espera 2 letras, Ana Maria. Querida jovem, entre muitas que possuo, escolhi essas 3 cartas, não sei qual delas te impressionará mais. O que te posso garantir é que nada do que nela está escrito é ficção. Pelo contrário, nas suas linhas palpita a realidade da vida. Se lhe quiséssemos dar um nome, diríamos que são 3 corações femininos pintados ao vivo nas páginas de uma escritura. 3 corações de mulher a quem a vida está dando as suas lições. Aprende-as. Podes ter de passar por momentos semelhantes. Sê discreta, vigilante, cautelosa, mas ao mesmo tempo nobre, alegre e encantadora. Numa palavra, sê mulher e anjo ao mesmo tempo. Aí está o segredo. 14. Quem te levou as tuas pétalas? Pobre rapariga, nascida como águia para voar nas alturas e embriagar-se do sol, debate-se com as asas quebradas. Ela que antes erguia a fronte e desafiava altiva o perigo. Enquanto era casta, ardia em chamas de apostolado. No meio do seu entusiasmo juvenil, queria salvar o mundo. Na sua alma cheia de altos anelos, germinava um futuro de magníficos ideais. Mas pecou. Em vez de se levantar como o pródigo e exclamar: Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra vós. Envergonha-se e teme lançar-se aos pés do ministro de Deus para confessar a sua culpa e receber dele palavras de conforto e perdão. A sua consciência desperta, cedo ou tarde, sente medo perante as consequências físicas e morais do seu ato. Talvez uma maternidade em perspectiva, antes quereria morrer do que suportar o opróbrio da sua desonra. Mas enfraqueceu tanto a sua força de vontade que o mais firme propósito é um mesquinho pedaço de papel que se rasga com a maior facilidade. E quando, apesar de todas as promessas, comete de novo o pecado, uma indizível amargura se apodera da sua alma. O abatimento aniquila o seu ser. Daqui ao suicídio é um passo. Um minuto mais e envenena-se, atira-se à linha, à passagem do comboio, precipita-se numa ponte. Ou então, conhecedora de certas técnicas e medicamentos, talvez tente eliminar o motivo de sua infâmia. Flor imaculada, que abrias ao sol a tua beleza, em manhã de primavera, onde estás? Pura em sua inocência, entre a sarça espinhosa, purpúrea esplende, indo e boltão intacto. Na madrugada a rosa, é da campina a virgem, a pudibunda flor, em seus eflúvios matutina brisa, bebe o primeiro amor.
O sol inunda as veigas, calou-se o rouxinol, e a flor ébria de glória, a luz fervente, desabrochou ao sol. O sopro matutino no seio seu pousara. Prostituída à luz, fugiu-lhe a brisa, que a linda rosa amara. Bela se ostenta um dia, saudam-na as pastoras, dão-lhe 1000 beijos, gorjeando as aves, voam do gozo as horas. Lá vem chegando a noite, e ela empalideceu, incessante prazer mirrou-lhe a seiva, a rosa emurcheceu. Desce o tufão dos montes, os matos sacudindo, desfalecida a flor desprende as folhas, e o vento vai sumindo. Onde estará a rosa, do prado a bela filha? O tufão que espalhou seus frágeis restos passou, não deixou trilha. Da sarça a flor virente, nasceu, gozou e é morta. E a qual desses amantes de um momento seu fado escuro importa? Nenhum, nenhum por ela, gemeu saudoso à tarde. Não há quem junte as derramadas folhas, quem amoroso as guarde. Só da manhã o sopro, passando no outro dia, da rosa que adorou, quando a inocência em seu botão sorria. Junto do tronco humilde, o curso demorando, veio depositar perdão, saudade, queixoso sussurrando. De quantas és a imagem, ó desgraçada flor? Quantos perdões sobre um sepulcro abjeto tem murmurado o amor? Alexandre Herculano.